tema de hoje tem o seguinte título: Dependência afetiva. Todos somos interdependentes, mas ninguém deve depender excessivamente de alguém, nem material nem psicologicamente. Que a tua vida não se arrase por uma frustração sofrida. Os que não te correspondem afetivamente não te amam quanto os amas. Ninguém deve colocar-se completamente à mercê dos sentimentos alheios. A paixão é doença. Não sofras por quem te faça sofrer. Supera a prova e procura enxergar outros corações que pulsam ao lado do teu. Existem karmas criados nesta própria vida, ou seja, nada tem a ver com o passado. Almas gêmeas na Terra constituem raridade. Almas afins na provação contam-se aos milhares. Então, dependência afetiva, né? Tentar ao máximo não acreditar que a sua vida, né, o seu sucesso ou o seu fracasso, as suas alegrias ou as suas tristezas, né, a nossa esperança em dias melhores está nas mãos de outra pessoa, tá? Ela está simplesmente no nosso poder, tá? Nas nossas condições de agir e de tentar fazer alguma coisa para mudar aquilo que não está legal, aquilo que precisa melhorar, ou manter determinadas situações, tá? Como está escrito no texto, isso não quer dizer que não devamos aceitar alguém do nosso lado, que não devamos caminhar com pessoas que nos façam bem, que nos faz sorrirmos, né? E que está do nosso lado quando nós estamos em momento de dor, de sofrimento, tá bom? Mas uma coisa que eu já ouvi há muito tempo e que eu trago comigo já há um certo tempo é que a evolução é de cada um, a evolução é individual, tá? Então ninguém vai progredir a sua vida, a sua existência por você, tá? Basta você mesmo caminhar com as suas próprias pernas, tá? As pessoas podem estar lado a lado conosco, mas ficar o tempo todo pegando na nossa mão e na nossa frente e empurrando a gente nesse processo, tá? Rumo à evolução, isso não acontece, tá bom? Poderíamos ficar aqui discutindo muito com relação a isso, tá? Porque aí também entra toda uma questão de planejamento reencarnatório, que é o que a gente está falando um pouquinho nos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Poderíamos estar falando sobre a condição evolutiva das pessoas que estão à nossa volta, tá? Lembrando que cada um está num ponto de evolução diferente, tá? Então pode ser que o fulano o fulano é casado com a ciclana ou o ciclano e vice-versa. E cada um está num nível de entendimento, de compreensão da vida diferentes. O que isso quer dizer? Que quando a gente desencarnar, não necessariamente a gente vai estar juntos novamente, seja num plano mais espiritualizado, menos denso, ou seja numa nova experiência terrena ou material em algum outro orbe, em algum outro planeta, tá? E como eu disse, é uma discussão que abre um leque de conversação e de reflexão muito grande, tá? Mas o que fica para nós nessa leitura é nos lembrarmos que somos especiais, tá? Cada um dentro das suas possibilidades, das suas capacidades, somos seres únicos criados por Deus e o processo de evolução, de amadurecimento moral, espiritual, sentimental, moral, ele é exclusivo, tá? Cada um tem o seu, cada um tem o seu tempinho de entendimento sobre a vida, sobre as coisas, tá bom? E pessoas podem nos auxiliar nesse processo, como a gente está aqui conversando, tá? Tanto que existem profissionais que trabalham para nos auxiliar quando nós não estamos em condições de entender com o nosso próprio sentimento, com a nossa própria psique, né?
E aí nós temos os psicólogos, nós temos os terapeutas holísticos, nós temos psiquiatras e, e uma gama de profissões que auxiliam nesse processo de evolução, tá? Mas ah, todos eles ajudam, aconselham e fazem com que a gente enxergue caminhos diferentes daquilo que a gente está enxergando. Mas a energia primordial para a mudança, ela nasce de dentro de cada um de nós, tá? É como se nós fôssemos fontes de onde brota uma água cristalina, tá? Nós somos fontes de vida, nós somos fontes que estão a jorrar essa energia, essa vida o tempo todo. E quem tem que deixar jorrar essa fonte somos nós, tá? Não tem como eu fazer a fonte do Gilberto frutificar, florescer e dar água, tá? Somente eu consigo fazer a minha própria fonte brotar essas águas que vão nos inundar de vida. E é isso. Irmão Gilberto? Lê, você falou bem, muito bem colocado essas situações. Ah, só complementar e fortificar o que você falou. Tudo depende de cada um de nós. Dependência que você falou, todos nós temos condições de buscar condições melhores para nós. Não que algumas pessoas não possam dar um pontapé, não possam direcionar, dar um norte para nós, mas a evolução cabe a cada um de nós. Todos nós temos condições de irmos buscar, através do livre-arbítrio, de nós estacionarmos ou de fato ir buscar. Então, vamos pegar isso, não vamos deixar a peteca cair, vamos querer nos estar melhor, vamos sair desse comodismo que nós nos encontramos e querermos sermos melhores. Não estou dizendo que é para a gente buscar a perfeição ou querer ser Jesus Cristo. Nós estamos muito longe disso, mas se nós podemos ser um segundo diferente do que nós fomos na encarnação passada, eu acho que isso daí é muito valioso. Isso daí nos traz um amadurecimento moral tamanho em nós. Enquanto se nós ficarmos, dependermos de que o Leandro fique me direcionando, que o Leandro fique todo momento, toda circunstância, todo momento de dificuldade. Ô Leandro, assim, assim, assado. Gilberto, faz isso. Toda vez, ô Leandro, assim, assim, o que eu faço? Ô Gilberto, faz isso, 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 isso. Então, ou seja, toda vez que eu tenho uma dor de barriga, eu vou lá e pergunto pro Leandro, Leandro, o que eu faço? Isso é um exemplo que eu estou dando, pessoal. Não que necessariamente acontece, certo? Tem, claro, de alguns momentos nós pegamos alguma orientação, mas nós fazemos por acontecer. Eu pego um direcionamento, um ponto de vista com o Leandro e coloco isso em prática. Claro, ele me ajudou, deu um pontapé, mas eu que fiz com que acontecesse. Porque se eu não tivesse usado talvez essa ideia, ou tivesse extraído os pormenores dessa dica do Leandro, eu não teria chegado aonde eu cheguei e a ser quem eu sou, tá certo? Então vamos usar esse exemplo, vamos refletir um pouquinho sobre isso daí, nessas colocações muito bem colocadas aí do Leandro aí, para que nós possamos nos tornarmos um diamante ainda mais polido do que nós já somos, tá certo? E não nos enganemos, pessoal. Precisamos de pessoas agindo na nossa vida, assim como nós agimos na vida de outras o tempo todo, tá? O mundo hoje capitalista, ele tá moldado para que, primeiro, a questão da família ela tá se perdendo um pouco no processo porque o sistema quer pessoas cada vez mais focadas em trabalhar, em gerar riquezas, tá? Para que você, através dessa geração de riquezas, nós enriqueçamos os poderosos que ficaram cada vez mais ricos e nós, aumentando a nossa capacidade de compra, né, o nosso poder de compra, virando cada vez mais consumistas. Tem muitas pessoas hoje em dia jovens que não querem ter filhos,
tá? Consequentemente, hoje a gente fala assim, nossa, 8 bilhões de pessoas morando na Terra. Mas as estatísticas mostram que esse número vai decrescer muito ao longo aí das próximas décadas se a gente continuar com essa nova mentalidade de que somos autossustentáveis, de que não precisamos de ninguém e de que família, até certo ponto, acaba sendo prejudicial para o meu desenvolvimento profissional e enquanto sociedade contemporânea aí que a gente está vivendo. Então, muito cuidado, tá? Porque são armadilhas perigosas, são artimanhas das trevas que estão instaladas no planeta com o intuito de nos atrasar nesse processo de evolução moral e espiritual que a gente tanto está precisando, tá bom? Então tomemos cuidado com isso. É, pode perceber, se você conversar com muitos jovens hoje em dia, muitos vão falar que realmente não querem ter filhos, que querem ganhar muito dinheiro e querem ter uma vida confortável e feliz, tá? Mas acreditar que a felicidade está em bens materiais é um ledo engano e pagaremos um preço caro por isso. Então, cuidemos dessas novas gerações que estão chegando para que elas não adoeçam nesse processo, certo? É isso. Muito bem, amiguitos e amiguitas, vamos dar continuidade então ao nosso querido livro dos Espíritos, não dos Espíritas. Deixa eu abrir aqui. Questão 351, Tchuli. 351. 351. Paramos na 351, vamos fazer a 352, é isso, né? Pelo menos é que eu marquei aqui na semana passada, antes de fechar. Bora lá. Vamos lá, pessoal. Estamos falando sobre planejamento reencarnatório, sobre o processo de gestação físico e embrionário perispiritualmente falando, tá? Falamos aí da questão da ligação do perispírito ao embrião materno, tá? Do tempo necessário para fazer essa vinculação total, a questão do véu do esquecimento que vai gradativamente, conforme os meses vão passando da gestação, agindo de forma cada vez mais intensa sobre o espírito reencarnante, tá? Até chegar ao ponto que ele vai esquecer totalmente do seu eu antes dessa nova encarnação, certo? E para poder dar brechas para a espiritualidade trabalhar e para que esse espírito também possa trabalhar de uma maneira mais efetiva e eficiente do seu novo projeto reencarnatório, tá? E a questão 352 vai nos trazer o seguinte: no momento do nascimento, o espírito retoma imediatamente a plenitude das suas faculdades, né? Olha a resposta: não. Elas se desenvolvem progressivamente com os órgãos. É para ele uma nova existência e, como tal, é necessário que aprenda a se servir desses instrumentos. As ideias voltam-lhe pouco a pouco, como a um homem que desperta de um sonho e que se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. Gente, eu confesso para vocês que depois da paternidade eu comecei a ver de um outro ângulo, de uma forma muito mais intensa, muito mais abrangente, essas questões que estão relacionadas a crianças, por exemplo, tá? E fazendo uma ligação dessa questão toda, onde o espírito ele vai participar de um novo planejamento reencarnatório, ele vai estar reencarnando num corpinho físico novamente, tá? Vai acontecer, o véu do esquecimento vai atuar sobre o seu perispírito, ou seja, ele vai esquecer da sua última existência lá no plano extrafísico. E toda essa limitação que ele vai ter que levar consigo até que ele possa se desenvolver fisicamente falando, eu acho formidável isso. Eu fico olhando a minha filhinha, ela tá agora andando, tá correndo, tá aprendendo a pular, a subir escadas, e eu fico olhando e falo, gente, imaginar que ela é um espírito imortal, milenar, e que na sua última experiência na erraticidade, né, ou seja, lá no plano espiritual, ela provavelmente estava numa aparência perispiritual adulta,
e gozando de plenas faculdades intelectuais, sensitivas, psicológicas, e agora tendo que passar por um processo onde ela está aprendendo a correr, aprendendo a falar, né, frases mais estruturadas de 3, 4 palavrinhas. Gente, é muito interessante isso, mas é muito interessante, né? Como que Deus e a espiritualidade e os geneticistas astrais fazem todas essas limitações irem se desbloqueando no decorrer da evolução do ser, né? Para que a sua mente acompanhe a evolução do seu corpo físico, né? Consequentemente, perispiritual, porque o perispírito tem que se desenvolver novamente junto com o corpo físico, tá? Na verdade, quem se desenvolve primeiro é o perispírito, que depois joga toda essa cadeia de DNA, todos os genomas, tudo aquilo que a gente já conversou em aulas anteriores, isso é trazido para a experiência carnal, para o corpo físico. Tá? Então eu acho muito bacana isso. Então aqui na nossa resposta nós temos o seguinte, não, as suas faculdades elas ficam extremamente limitadas e vão se desenvolvendo com os órgãos. Tá? E aí também a gente abre um leque de conversação muito interessante. Se a gente parar para pensar, por exemplo, na questão dos talentos que cada um possui, das aptidões que cada um possui, né? Como que do nada uma pessoa cata um violão e começa a tocar, ou tocar um piano, ou tocar um teclado, ou uma pessoa que nunca correu na vida começa a fazer maratonas, ou uma pessoa desde muito jovem começa a perceber que tem uma aptidão de raciocínio e de lógica a ponto de fazer contas matemáticas extremamente complexas, muito grande. Então, assim, são aptidões que vão sendo desbloqueadas com o decorrer do processo de evolução do espírito reencarnante, tá? E isso não quer dizer que a gente vai estar com tudo funcionando nesse novo planejamento reencarnatório, porque se a espiritualidade ou nós atuando juntamente com a espiritualidade, se assim for permitido, participar desse processo de escolhas e de desenho da nossa nova encarnação, se for o caso da gente ter algumas aptidões bloqueadas, porque de certa forma elas não vão estar somando nessa nova encarnação, a espiritualidade simplesmente bloqueia, tá? É como eu gosto muito de usar um exemplo. Imaginem uma grande penteadeira que as meninas costumam ter no quarto, né? Imagine uma penteadeira gigante com centenas de micro gavetinhas, tá? E dentro dessas gavetinhas, ou se não um armário desses de escola, de metal, né? Aqueles armarinhos que as crianças têm a chavinha, abrem e guardam seus materiais escolares. Imagine a nossa vida, a nossa mente perispiritual como um grande armário desses, com várias gavetas e todas trancadas. E a espiritualidade, conforme a nossa necessidade, vai nos dando chaves para que a gente possa fazer a abertura de determinadas gavetinhas para poder acessar determinadas aptidões, lembranças, necessidades para a nossa evolução, enquanto outras ficam bloqueadas e são posteriormente abertas ou reabertas para futuras novas experiências. Eu acho muito bacana isso. Irmão Gilberto? Não, Leandro. Muito bem esclarecido aí. 353. Bora lá. Uma vez que a união do espírito com o corpo físico apenas acontece de forma definitiva após o nascimento, pode-se dizer que o feto possui uma alma. O espírito vai animar o corpo, o novo. O espírito que vai animar o novo corpo existe, mas está, de certo modo, fora dele. Sendo assim, o feto não tem propriamente falando uma alma, visto que a encarnação ainda não se consumou. Entretanto, o feto acha-se ligado ao espírito que deverá animá-lo. Gente, para tudo agora. Para tudo, para tudo. Irmão, se você me permite,
Sim, Eu gostaria de fazer uma reflexãozinha aqui que é, eu acredito que dentro do meio espírita muito pouca gente para pensar sobre isso, tá? Mas como a ideia aqui é romper algumas barreiras e alguns dogmas e algumas questõezinhas aí, vamos pensar juntos, vamos com calma. Gente, vocês já tinham parado para pensar nessa resposta que foi dada aqui? Que um feto, né? Geralmente a mãe, quando tá gestante, né, com a sua criança aí se desenvolvendo na sua barriga, ela conversa, ela faz carinho, né, o papai também faz o carinho na barriga da esposa, né, e então cria-se todo um vínculo, né, mas mesmo para nós entendedores do espiritualismo, de como as coisas geralmente funcionam, a gente não para pensar, por exemplo, que o espírito que está se ligando a esse feto que está se formando, ele não está propriamente dito dentro da barriga. É muito louco isso. Ele está geralmente próximo ali, tá? Ele está meio que fora. E como está dizendo aqui, o feto em si não tem a alma ainda, tá? O que existe? Existe um corpo que está se desenvolvendo materialmente falando, e nós temos um espírito que está intimamente ligado ao feto, tá? Consequentemente, junto à mãe. Então, quando a gente está conversando com a criança, quando a gente está fazendo carinho, quando a gente está ali nesse processo de desenvolvimento da maternidade, da paternidade, é, nós esquecemos dessa contrapartida, que é o lado espiritual. E é onde ainda está a vida que vai, como posso dizer, animalizar aquele ser que está se formando, tá? Que vai inserir ali fluido vital, que vai fazer as conexões do perispírito com o embrião que está ali se formando. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante e pouca gente para refletir sobre isso, né? E eu acho que, de certa forma, pensar nisso dessa forma muito técnica, muito como as coisas realmente são, acaba tirando um pouco da magia do negócio. Eu não sei se passa um pouco essa impressão para vocês também, né? Mas eu tenho assim, eu quis primeiro trazer esse preâmbulo dizendo que o que está acontecendo, o que não está, para depois chegar numa conclusão de que perde um pouco da graça a gente ficar pensando que o nenê que tá ali, ele tá ali, mas ao mesmo tempo o espírito que tá ali junto ainda não tá nele. Vocês entendem onde eu quero chegar? E é isso, eu queria assim, gerar uma confusãozinha na cabeça de vocês, justamente pra gente refletir sobre isso. Agora, irmão, pode falar as suas considerações aí. resumindo isso que você falou, nós deixamos o reencarne de Segismundo, né? Uhum. E aquele outro videozinho falando sobre a reencarnação também da maternidade. Se vocês assistiram o vídeo que fala sobre a maternidade, lá vai falar sobre as etapas em que a alma, o espírito, ele vai se aproximando cada vez mais, ele vai se diminuindo, vai se diminuindo, vai se diminuindo, até que ele chegue a ficar do tamanho do feto, para que haja de fato na hora da concepção o encarne. Mas diante disso, o Leandro, nesse preâmbulo que ele falou, deu a entender muito bem o que quis dizer a questão, né? Mas o espírito, ele vai ficar ao lado, né? Quando houve a geração do feto ali, lá no embriãozinho lá, ele já começou, já está do lado da mãe, ele já começou a receber, a ter esse contato, né? Essa ligação com a mãe. E toda vez que os pais conversam com o feto propriamente dito, o espírito que está ali do lado, que está ligado, entre aspas, já ao feto, é ele quem está é ele que está recebendo esse carinho, é ele que está recebendo essa atenção, é ele que está recebendo toda essa afabilidade e essa doçura dos pais, ou contrário, aqueles que não dão, que estão contrariados de ter gerado aquela criança.
é aquela alma, aquele espírito que está ali do lado da mãe, que está recebendo tudo. Então, voltando, aí o espírito vai se diminuindo cada vez mais, até que ele se torne do tamanhozinho do feto. E com isso ele vai chegar, se não me falha a memória, lá no sétimo, oitavo mês, ele começa já a perder as suas Consciência, né? faculdades mentais, né? E vai esquecendo cada vez mais, até que chega no nono mês e ele já está pronto já para nascer, né? Pronto para que o feto seja nasça e ele, de fato, haja a ligação e ele venha ao mundo terreno, né? Encarnado, claro, para que aí ele possa experienciar mais essa encarnação, tá certo? Queria complementar mais alguma coisa, Leandro, sobre isso daí? Só falar que é interessante a gente pensar sobre isso, tá? Só que eu acho que de certa forma não é muito saudável a gente ficar é, espiritualizando muito toda essa questão, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu penso que muito do que é ainda oculto para nós no que compete a como as coisas funcionam de fato na espiritualidade é justamente para não tirar essa qual palavra que eu posso usar, essa naturalidade das coisas que nós vivemos aqui na Terra, tá? Por que eu quero dizer isso? Que graça que tem, tipo, é, é lógico, né? Aqui, estão conseguindo me ouvir, pessoal? Tranquilo? Tá chegando o áudio para vocês? Para mim aqui tá, Lê. Tá. É lógico que esse conhecimento a gente está tendo agora, mas quantos milênios nós passamos sem ter esse conhecimento, né? E tá tudo bem, né? Então, assim, será que se eu tiver um outro filho ou filha, é, eu vou ficar pensando que na hora que minha esposa estiver ali gestante, que eu vou estar conversando com um ser que não está ali de fato, que está fora da barriga da minha esposa? Muito provavelmente não. É, da mesma forma que também é muito chato a gente ficar pensando que nós temos mentores espirituais que estão praticamente o tempo todo nos ajudando e nos apoiando, tá? Ninguém fica pensando nisso, ninguém fica bitolado com isso na cabeça, né? A gente, quando está trabalhando, por exemplo, você não fica pensando, ai, será que uma mentora espiritual está aqui comigo no escritório, trabalhando comigo? Não, né? Ou, eu vou tomar banho. Ai, será que uma mentora espiritual vai ficar na porta do banheiro vigiando para que nenhum obsessor me veja tomando banho na minha privacidade? Não, ninguém fica pensando. Então, é, tem algumas coisas que estão relacionadas à naturalidade da vida. E eu penso que a espiritualidade tenta preservar ao máximo essa naturalidade da nossa vida e por isso muito das informações de como as coisas funcionam na espiritualidade não nos são permitidas saber ainda. Justamente porque tiraria o foco da nossa existência terrena. Porque se é uma experiência terrena, se é uma experiência material, ela tem que ser uma experiência material, tá? Dá para entender? Então, assim, eu não posso viver em Nárnia, eu não posso viver no mundo da lua, eu tenho que viver pisando no chão, tá? Lógico, eu tenho que me alimentar espiritualmente para eu me fortalecer, para eu ter inteligência emocional, para eu ter um mínimo de moralidade, de ética, de valores, para que eu possa viver de maneira digna e justa aqui na Terra. Mas é como diz naquela passagem do Evangelho: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, temos que entregar tudo nas medidas certas, nas devidas proporções, tá? Então, algumas coisas que a gente fala quando a gente está aqui comentando a respeito de planejamento reencarnatório é a título de conhecimento, mas que não necessariamente estará na nossa prática, no nosso dia a dia, certo? É isso. Eu
eu gostaria de compartilhar isso contigo, a todo, né, o pessoal do grupo. Isso daí me passou na gestação da minha esposa, né, que o Bernardo está com 11 meses, e passou por acho que uma ou duas vezes dele estar ali. Só que o material físico, o feto era tamanho, né? Tamanho era o mais significativo que estava na barriga no ventre da Joyce, e eu me preocupava mais em conversar com ele dentro da barriga, por mais que eu sabia que ele estava ao lado, mas a representação para nós ainda era o feto dentro do útero, né, do ventre Uhum. dela. Então eu. E aí, sem contar que, como você disse, outras coisas, o externo acaba te englobando de uma tal maneira que você não se atenta tanto a esses detalhes, e sim ao que está acontecendo, aí você está bem, não está bem, você está com enjoo, você não está com enjoo, nós precisamos fazer isso amanhã, nós temos que fazer isso, nós temos que comprar tal coisa, a gente tem que ver isso, como é que vai ser isso, vamos estudar sobre determinadas situações. Então, a gente, o dia a dia nosso não faz a gente ficar focado nessas minúcias, nesses detalhezinhos de falar, ele tá ali. E eu Exatamente. imagino que seja difícil para quem vê. Que eu estudando, que eu estou olhando para o computador, estou olhando para vocês para a telinha, e aquelas pessoas que vêm olhando de rabo de olho aqui e falam assim, aqui do lado da porta daqui do meu quarto, da onde eu estou estudando, tem uma pessoa que está me olhando. É difícil, deve ser difícil para essas pessoas que enxergam. Então Uhum. imagina enxergar o seu filho ali do lado. Deve ser um negócio assim que impactaria, acho que um pouco também, né, Leandro? Sim, é estranho, né? A gente não está habituado com essa realidade do espírito, né? A gente ainda não consegue. é, E isso é um grande tabu a ser quebrado dentro do meio espírita e dos meios espiritualistas, que é justamente a gente tentar humanizar mais esse lado espiritual. A gente ainda existe uma separação muito grande do que é espiritual para o que é terreno, tá? Da mesma forma que existe essa separação do céu e do inferno para as doutrinas cristãs, é, dentro do meio espiritualista ainda tem muito disso de terra, maldade, sofrimento e seres que não estão evoluídos, e mundo espiritual, mundo perfeito, tá, sabe? Então, assim, porque o meu mentor espiritual, né, que eu vejo meu mentor todo de branco, eu vou numa sessão espírita, os mentores ali em volta da mesa, todos com vestes muito finas e leves e toda aquela coisa. Gente, eles estão num processo de evolução assim como nós. É, Muitos deles estão estagiando, tá? É como se fosse um menor aprendiz que começa a trabalhar numa empresa aqui da matéria e, espiritualmente falando, funciona da mesma forma, tá? Assim como um futuro professor faz estágios dentro de uma sala de aula, espiritualmente falando, dentro de um trabalho organizado de práticas mediúnicas e etc., também existem os aspirantes a mentor espiritual ali trabalhando, tá? Ou ajudando, ou simplesmente olhando, tá? Doando as suas energias e fazendo as suas preces. Então, essa humanização do mundo espiritual, ele precisa urgentemente entrar na mente das pessoas, tá? Parar com essa coisa de achar que mundo espiritual é só de ser de luz, ser evoluído, ou ser extremamente trevoso que está no umbral, tá? Não existe o meio termo, e é exatamente nesse meio termo que a gente se encontra, tá? É isso. Sem mais delongas nesse sentido. 354 agora, irmão, é isso? Isso. Deixa eu fazer aqui. É,
Como explicar a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. Olha só, o que a gente estava conversando aqui até agora. Vale a pena a gente guardar isso para nós, que a vida de um feto que está se desenvolvendo é como de uma planta que está vegetando ali, que não tem nada ali? Não, isso não é interessante para nós, tá? Biologicamente falando, não é assim que funciona. Nós fomos projetados para sentir esse processo da gestação diferente dos nossos parentes mais próximos primatas ou de qualquer outro mamífero, tá bom? Nós somos diferentes nesse sentido. O feto vive a vida biológica. O homem possui em si mesmo a vida animal e a vida vegetal, que se completa no nascimento com a vida espiritual, tá? E é isso que a gente estava conversando aqui. Eu acredito que ficou bem claro, pelo menos a minha posição nesse sentido, tá? De que são informações gente, eu queria deixar bem claro aqui que eu não tô desmerecendo em momento nenhum a codificação kardeciana, tá? São informações importantíssimas que são trazidas do ponto de vista de como isso se dá no processo da criação, tá? Do espírito, do perispírito, do corpo físico e etc. Mas na prática, né? No pragmatismo da vida, a gente sabe que não é bem assim que funciona. E é só isso, tá? Ninguém está fazendo nenhum tipo de crítica aqui nesse sentido. Irmão, queria falar? Não. Tranquilo? Nós falamos bastante aí e essa 353 aí fez a gente refletir um pouquinho para mais, né? Que aí até acabou trazendo um pouquinho de explicação aí para essa outra questão aí. Bem, Eu adoro essas questões onde a gente consegue abrir a porta do foguete da estação espacial e cair no espaço, né? Sabe aqueles astronautas que fica flutuando no espaço, né? Quando a gente discute determinadas questões, é como se a gente saísse desse nosso conforto da nossa nave espacial cerebral, dos nossos pensamentos e viajasse pelo espaço para novas possibilidades e novas informações. Eu gosto muito disso, tá? Espero que isso também esteja sendo importante para vocês, tá bom? 355, irmão, quer sim, fazer? vamos, vamos lá. Existe, conforme nos revela a ciência, criança que desde o ventre materno não tem possibilidade de viver? Com que finalidade isso ocorre? Essa questão aqui nós já falamos um pouquinho sobre ela em questões anteriores. Isso acontece com frequência. Deus permite como prova para os pais ou para o espírito reencarnante, certo? Então, a ciência ela tem condições hoje de verificar através de exames, de tomografia, de exames aí, eu não vou entrar em mérito disso daí, que eu sou leigo nessa parte dos exames, né? A ciência tem condições de verificar isso, em que a criança vai nascer com vida, vai nascer sem vida, se ela tem condições de viver apenas um tempo após o nascimento ou não, ou se ela tem uma vida normal. Então, isso a ciência já tem como descobrir qual que é a condição do nascimento dessa criança, certo? E essas crianças que já vêm já com e nascem e logo desencarnam, essa situação, tanto o espírito quanto os pais, eles têm um aprendizado com isso. O espírito ele vem terminar o seu trabalho de existências anteriores que foi cessada antes do término, né? Por algum motivo foi cessada, onde ele tinha um prazo de validade de, um exemplo, pessoal, de 82 anos e cessou-se a vida dele com 68 ou com menos tempo, com mais tempo. Esse período que faltava, ele vem hoje para pagar, para terminar de prestar contas daquela última encarnação. Ou até mesmo os pais, para dar carinho, para dar afeto, para
como que é que nós falamos da vez passada? Para dar um choque a esse espírito, porque ele está sem condições, ele está já sem forma uh, espiritual para que ele, sem o seu perispírito, né? Para ele poder reformular o seu novo corpo, o qual vai recebê-lo. Então, os pais, eles têm essa incumbência de poder ajudar a reestruturar esses espíritos, tá certo? Perfeito. Mais informações a respeito, vejam a nossa última aula, que está gravada e disponibilizada no nosso grupo, tá? Falamos bastante a respeito disso, tá bom? Para a gente não ficar redundante aqui nisso, tá? Vamos dar continuidade. Questão 356 para a gente encerrar. Há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Sim, há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada deveria cumprir-se para elas, é somente pelos pais que essa criança nasce, tá? Então é mais um processo de aprendizado e de provação e de expiação para os pais que vão ali estar recebendo um, um ser que não habita um espírito propriamente dito, tá? Que é somente biológico, tá? E é triste, mas em alguns casos isso acontece, tá? Como a gente disse, para um processo de provação, de expiação, ou seja lá qual for a necessidade que essa família tenha que estar passando, tá bom? Não temos mais detalhes para entrar nesse sentido, tá? É mais ou menos isso, certo? 356A. Um ser dessa natureza pode chegar ao termo de sua gestação? Por vezes sim, mas não sobrevive, tá? Então aqui tem um pouco a ver com aquela questão do aborto espontâneo ou natural que a gente conversou, tá? É, pode acontecer no meio do processo de desenvolvimento de um feto, né, do espírito que ia habitar esse corpo, ele desiste no meio do processo, tá? Ou, como a gente comentou na questão anterior, pode ser simplesmente um processo provacional para os pais. Então, assim, depende, tá? Depende de vários fatores, de várias necessidades, seja para o espírito reencarnante, seja para a família que é, escolheu tá trazendo aí esse ser à vida, certo? Através de um processo gestacionário. 356B. Toda criança que sobrevive tem, portanto, um espírito encarnado? O que seria ela sem o espírito? Não seria um ser humano, tá? Então, se chega a nascer, tá? Tem ali um espírito vinculado, porque senão ela não consegue chegar ao término da gestação, pessoal, tá? Sem o fluido vital doado, né, vinculado a esse ser pelo espírito reencarnante, tá? Sem esse fluido vital, a criança não consegue manter os aspectos orgânicos dela, tá bom? Então não tem como uma criança nascer sem o espírito, certo? Como a gente comentou antes, o que pode acontecer, talvez tenha ficado um pouco confuso do jeito que eu falei antes, mas é assim, ó. Se o espírito, se o espírito chegou no nono mês, tá? E acontece alguma coisa e a criança não nasce, tá? Existe um aborto aí natural, espontâneo, pelos fatores que a gente comentou anteriormente, tá? Se essa criança chegasse ao término da gestação é, e nascesse, ela não teria um espírito vinculado, tá bom? E é isso, tá? Não temos mais detalhes para entrar nesse sentido, tá? Como diz aqui, não seria um ser humano, tá? O que seria desse ser sem um espírito vinculado? Então é como eu disse, para a criança vingar, para que ela nasça, para que ela né, tenha ali todo o seu funcionamento
físico, material, tem que ter o fluido vital do espírito reencarnante ativo, funcionando, correndo no seu ser. Caso contrário, não há vida que se sustente, certo? Para complementar isso que o Leandro disse, pessoal, se o feto nasce, se ou a criança nasce, né, o feto vem ao mundo terreno, ele ainda possui as energias, o fluido vital da mãe, certo? Então, esse corpo físico que está ali sem como que é que você disse, Leandro? A ligação com o espírito, né? É o fluido vital, né? Isso. Como ele está desligado do espírito, porque por algum motivo o espírito se desvencilhou desse corpo, então ele nasce, enquanto ele tem esse fluido vital do corpo da mãe, ele ainda permanece por alguns instantes, por algumas horas, por alguns momentos, na existência como vivo. Depois que o término desse fluido vital, o que acontece? Extingue a vida desse corpo físico. Como o Leandro disse há pouco, há a necessidade da interligação do espírito para com o corpo material, né? Para a matéria, porque é ele que vai trazer o fluido universal para que o corpo físico permaneça ativo, para que ele permaneça em perfeito funcionamento, extraindo o espírito, tirando a alma desse corpo, ele não transfere mais o fluido universal que ele capta do universo e transmite ao corpo físico. E aí há a falência do corpinho físico. Seria isso, Leandro? Sim, perfeito. Perfeito. É Era isso, isso gente. que eu tinha para Alguém complementar a fala do Leandro. tem algumas coisas que são complicadas de entender nesse processo aí, a gente sabe, tá, pessoal? Pedimos desculpas se em algum momento não fomos claros o suficiente para poder passar aquilo que estava ali proposto, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, pode levantar a mãozinha que a gente vai tentar estar respondendo aí. Um de cada vez. Pessoal, vocês estão aí presente? Vamos aí. Eu acho que a turma tá tudo tomando picolé de tamarindo pra esquecer um pouco do calor e tá tudo com a boca ocupada aí, certeza. E não querem falar Não conosco. quer falar com a gente. Bom, é isso, tá, pessoal? Espero mais uma vez que a gente esteja conseguindo trazer um pouco mais de informações para vocês, de reflexões sobre a espiritualidade, sobre a vida, sobre as nossas necessidades do espírito, né? Reflitamos sobre o primeiro texto que foi lido, né, relacionado à nossa necessidade individual de evolução, tá bom? Dessa necessidade do próximo, do outro, tá? Então, cuidemos de nós, mas também respeitemos e aceitemos o outro na nossa vida, certo? De uma maneira carinhosa, amorosa, generosa. E com relação a todo esse processo de reencarnação, né? São muitas coisas que acontecem, né? Quando a gente fala de planejamento reencarnatório, que eu brinquei até em outras aulas falando, né? Que quando a gente assiste um filme e vê lá no final os créditos do filme, né? Quantas centenas e centenas de pessoas de nomezinhos aparecem em toda a produção de um determinado filme, tá? Espiritualmente falando, no nosso planejamento reencarnatório, eu acredito que também tenham muitos nominhos de espíritos que trabalham para que essa nossa encarnação funcione, para que ela aconteça e para que a gente saia vencedor nesse processo, tá? Então, nunca duvidemos do poder e da ação da espiritualidade em nossas vidas. Mas, como a gente conversou aqui agora,
não romantizemos demais esse processo, tá? Acreditando que a espiritualidade vai estar resolvendo tudo o tempo todo para nós. Não, tá? Eles estão ao nosso redor, estão ajudando, mas a ação depende única e exclusivamente de cada um de nós, certo? Então, parar com esse negócio de ficar usando espiritualidade de muleta, tá? Parar de ficar mendigando favores para a espiritualidade e de ficar perturbando Deus o tempo todo com as nossas pequenas coisas do dia a dia, tá? Porque ele tem muita coisa para fazer e Jesus também tem muita coisa para fazer e a gente tem que se autoajudar um pouco mais nesse sentido, tá bom? Lógico, as nossas preces são importantes, evangelho é importante, boas leituras, bons vídeos, boas conversações, tá? Mas não terceirizar o que tem que ser exclusivo de cada um de nós, de resolver e de fazer acontecer, certo? Certo, pessoal? Gostaria imensamente de agradecer a todos que se dignaram a estar juntamente conosco, participando, escutando, querendo se aperfeiçoar, querendo se lapidar. Então, meu muito obrigado a todos vocês, a cada um de vocês que esteve aqui conosco. E, Lê, gostaria de fazer a prece de encerramento, por Sim. favor? Queridos amigos, vamos então mais uma vez fechar os nossos olhos e agradecer imensamente a Deus, nosso Pai Criador, Criador de tudo e de todos. Agradecer ao querido e amado Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima e os nossos mentores e mentoras espirituais que nos apoiam, nos auxiliam, nos instruem no nosso dia a dia, nas nossas decisões, naquilo que é necessário para que a gente possa sair vencedor desse planejamento reencarnatório que a gente se propôs, que possamos ter uma semana abençoada, que possamos trabalhar muito em nós e no próximo, que possamos, de alguma maneira, seja ela material ou emocional, ajudar a quem quer que seja, quem esteja passando por momentos de dor, de sofrimento, de angústia, nos lugares mais diversos possíveis e que possamos ser luz onde quer que estejamos, que possamos ser pequenos pontos de luz a iluminar caminhos que muitas das vezes se encontram obscuros, aguardando esse essa chama acesa à sua volta, tá? E que possamos ser essas chamas a brilhar aos nossos irmãos e irmãs necessitados, seja através de preces, seja através de outras formas das mais variadas possíveis. E assim a gente vai encerrando os nossos estudos dessa noite, rogando a Deus e a espiritualidade maior para que possamos ter uma ótima semana e fazendo assim acontecer da melhor maneira possível aquilo que deve acontecer. Mais uma vez o nosso muito obrigado, fiquemos todos em paz e finalizemos com a prece de nossa querida e amada Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus, que assim seja. Nosso muito obrigado mais uma vez. Sintam-se todos abraçados, acolhidos e até semana que vem, se Deus assim permitir. Obrigado, gente. Fiquem com Que assim Deus. seja, pessoal. Uma ótima noite a todos vocês e até a próxima aula. Amém. Obrigado, gente. Tchau, Boa tchau. Boa noite. noite. Tchau.